Olá a todos! Hoje nós vamos abordar um tema que é ao mesmo tempo muito interessante, mas também bastante polêmico, que é a questão das duas casas de Israel. Nós começamos falando um pouquinho sobre o que essa doutrina não é. Isso porque existe uma série de preconceitos e mitos que muitas vezes derivam de uma falta de conhecimento do que verdadeiramente essa doutrina prega. Então, alguns pontos aqui importantes. Algumas pessoas afirmam que a doutrina das duas casas prega a salvação por raça ou por genealogia israelita. Outros dizem que é uma doutrina racista, porque se refere apenas à raça de Israel. Alguns dizem que essa doutrina afirmaria, supostamente, que os cristãos seriam Efraim, enquanto os judeus seriam Judá. Outros dizem que essa doutrina deriva do anglo-israelismo, que é uma crença de que a Inglaterra, os Estados Unidos, seriam de alguma forma o Israel verdadeiro. Outros afirmam que essa doutrina supostamente diria que todo seguidor de Yeshua que não é judeu é biologicamente um efraimita. Alguns dizem que a doutrina das duas casas nada mais é do que uma teologia da substituição mascarada numa doutrina israelita. Outros dizem que a doutrina das duas casas é antissemitismo, até mesmo uma ameaça ao Estado de Israel, porque alguém poderia se declarar como tendo direitos ao Estado de Israel. Alguns dizem que é a afirmação de que todas as nações descendem das 10 tribos, ou seja, todos os povos do mundo supostamente descenderiam das 10 tribos perdidas de Israel. Alguns dizem que a doutrina das duas casas é totalmente contrária ao judaísmo histórico. Outros dizem que é baseada em erros históricos com relação ao destino das 10 tribos perdidas. Outros dizem ainda que é uma sucessão de distorções da doutrina bíblica. E por fim, é muito importante compreender o seguinte: muitos dizem que todos aqueles que mencionam as duas casas de Israel falam a mesma coisa. E na realidade nenhuma dessas afirmações é verdadeira. E nós vamos ver aqui o porquê. Evidentemente, existe uma série de pessoas, uma série de grupos que falam da questão das duas casas de Israel. Nem todos falam a mesma linguagem, nem todos têm a mesma mensagem. Nós não podemos aqui falar por outros grupos. Portanto, nos concentraremos aqui no que é o nosso entendimento sobre as duas casas, que é uma visão bastante moderada e é uma das visões mais difundidas dentre os grupos que buscam a restauração da Torá. Então, primeiramente, começamos com o tema de promessa e divisão. Inicialmente, em Bereshit, em Gênesis 17, 4 a 5, nós temos uma promessa que foi dada a Abraão, que diz assim: "Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações tenho-te posto." Então houve essa promessa de que Abraão, seria pai de uma grande quantidade de nações. Mais adiante, já em Bereshit, Gênesis 48, do 14 ao 19, nós vemos que essa promessa, que era transmitida de pai para filho de geração em geração, acabou por fim sendo transmitida ao filho mais novo de Yosef, de José, que se chamava Efraim. Diz assim o texto: "Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim e disse: a sua descendência será uma multidão de nações." Então repara, é a mesma bênção que foi dada a Abraão, que foi transmitida então por Jacó, diretamente para Efraim, filho de José de Yosef. Porém, um outro dado interessante: quando Jacó estabelece as profecias, as heranças proféticas, chamemos assim, também afirma que a liderança do povo ficaria com Judá, com Yehudá. E diz assim, Bereshit, Gênesis 49, 10, "O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, e a ele se congregarão os povos." Portanto, nós podemos ver aqui que Efraim ficou com a promessa de ser uma multidão de nações, Judá ficou com a liderança, inclusive liderança para essas nações, e evidentemente ambos eram necessários para levar adiante a promessa dada a Abraão. Por quê? Porque Efraim ficou com a promessa da multidão de nações, mas a Judá e Yehudá foi dada a liderança para que essas nações se congregassem nele. E ambos esses aspectos compõem o que seria a aliança da nossa fé. Muito tempo depois, já após o rei Salomão, as 12 tribos se dividiram em 2 reinos. E nós temos aqui em 1 Reis, Melachim Aleph 11, 30, 31. "E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre
si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Eterno, Senhor de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Ou seja, aqui logo depois do reinado de Shlomo de Salomão, Yarovam, Jeroboão, recebeu essa profecia, por conta inclusive do próprio pecado de Shlomo de Salomão. E aí alguns detalhes importantes. Primeiramente, Jeroboão, Yarovam, era um efraimita. E aí depois que ele recebe essa profecia, depois que se desdobram todos os eventos que de fato levaram ao cumprimento dessa profecia, Yarovam, Jeroboão, edifica Shechem, Siquém, no Monte Efraim. E aí dá-se início então a um reinado com as 10 tribos de Israel sendo governadas por Jeroboão, as 10 tribos que não permaneceram com a família de Davi, então foram governadas por Jeroboão, que era um efraimita. A partir daí se estabelece então a primazia de Efraim, da meia tribo de Efraim, sobre o restante das tribos de Israel. O Reino do Sul, portanto, ficou com as tribos de Judá e Benjamim, e ficou com a liderança da casa de Davi na figura de Roboão. Esse reino também era chamado de Reino de Judá ou Casa de Judá. E o Reino do Norte, com as 10 tribos restantes, ficou liderado por Efraim, era também chamado de Reino de Israel, Casa de Israel ou Casa de Efraim. Então, quando se vê as profecias posteriormente, já nos escritos dos profetas, sobre os reinos, você vai ver esses termos sendo utilizados. Normalmente, os mais comuns são Casa de Judá e Casa de Efraim, ou Casa de Judá e Casa de Israel. Essencialmente, entenda que esses termos se referem a esses dois reinos. O Reino do Sul, que ficou com as 2 tribos, Benjamim e Judá, e o Reino do Norte, que ficou com as 10 tribos restantes. A dispersão de Efraim. Já algum tempo depois, em 722 antes da Era Comum, o rei assírio Sargão II conquistou o Reino do Norte, levou cativa a casa de Efraim. E o motivo nós podemos ver em Osséia, em Oséias 8, 11 e 12, que foi o abandono por parte de Efraim da Torá, da lei do Eterno. Diz assim o texto: porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar, escrevi-lhes as grandezas da minha Torá, porém essas são estimadas como coisa estranha. Então essa rejeição de Efraim à Torá levou ao cativeiro. E sobre isso Flávio Josefo, historiador judeu, relata em Antiguidades 9, 14 e 1. E esta conclusão sobreveio os israelitas, aqui israelitas se referindo aos membros do Reino do Norte, quando transgrediram as leis e não deram ouvidos aos profetas que previram que esta calamidade viria sobre eles, se não deixassem suas transgressões. Portanto, a partir disso que aconteceu, Efraim foi para o reino da Síria e se misturou entre os chamados arameus. E as 10 tribos, então, nunca mais regressaram para a terra de Israel. Nós temos depois disso o cativeiro de Judá, de Erudá, porém Erudá foi para o cativeiro, depois regressou. Efraim não. As 10 tribos, sob a liderança de Efraim, se dispersaram e nunca mais voltaram. Alguns tentam afirmar o seguinte: não, depois, quando Judá e Erudá voltou do exílio, muitos séculos depois, na realidade os efraimitas, os membros das outras 10 tribos, regressaram com eles e todos então ficaram sendo conhecidos como judeus. Na realidade não é verdade, há muitos problemas nesse tipo de afirmação. O primeiro deles é que essa afirmação ignora o próprio judaísmo tradicional, que sempre afirmou que as 10 tribos estão perdidas. Nós podemos ver isso, por exemplo, na Enciclopédia Judaica, Jewish Encyclopedia, no artigo Lost 10 Tribes, que diz assim: se as 10 tribos desapareceram, o cumprimento literal das profecias seria impossível. Se elas não desapareceram, obviamente devem existir com outro nome. E também nós encontramos no Talmud uma grande discussão sobre se as 10 tribos regressariam ou não. Havia 2 opiniões que conflitavam, uma liderada pelo Rebbe Akiva e outra pelo Rebbe Eliezer. Um afirmava que as 10 tribos iriam regressar, o outro não. Então diz assim o texto: as 10 tribos não retornarão, pois está escrito: e ele os lançou em outra terra como hoje. Isso Rebbe Akiva. Como hoje vai e não retorna, assim eles foram e não retornarão. Assim diz o Rebbe Akiva. Porém, Rebbe Eliezer diz: assim como o dia é seguido de escuridão e a noite retorna posteriormente, assim também, apesar de virem as trevas para as 10 tribos,